Você já olhou para sua vida e teve a sensação de que tudo virou contra você? Já sentiu que quanto mais você tenta, mais as coisas desmoronam? É como se tudo aquilo que você planejou, sonhou e acreditou tivesse escorrido pelos seus dedos e agora só restasse o vazio. Às vezes parece que Deus silenciou, que o céu está fechado, que nenhuma oração ultrapassa o teto e então pensamos que tudo acabou. Mas se você ainda está respirando, é porque Deus ainda está escrevendo, e o silêncio dele pode ser exatamente o tempo da preparação. Grandes histórias não nascem nos holofotes, nascem nos bastidores, quando ninguém vê, quando tudo parece escuro e sem sentido. José não começou no palácio. Foi jogado numa cova, traído por sangue do próprio sangue, vendido, esquecido, e mesmo assim, Deus estava lá. Quem olhava de fora via ruína, mas por trás da dor havia um propósito sendo tecido por mãos invisíveis. E com você é a mesma coisa. Quantas vezes você já foi injustiçado? Quantas vezes deu tudo e foi ignorado? Quantas vezes ajudou e ficou só quando precisou? Dói ver os outros vencendo enquanto você acorda cansado e dorme esgotado sentindo que nada muda, achando que o problema é você. Mas você não está parado, você está sendo plantado. E como a semente na terra parece sumida, mas por dentro está viva. As raízes estão crescendo, a estrutura se forma no escuro e no tempo certo ela rompe a terra, e com você será assim também. Pode parecer que nada muda, mas Deus está te fortalecendo por dentro, preparando sua mente, alma e espírito para o que vem. Talvez você diga, mas eu não tenho nada, e eu entendo. Tem dias em que até levantar da cama já parece a maior batalha da vida. Mas nesses dias, você mais cresce, porque fé é confiar mesmo sem ver, é continuar mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Nelson Mandela ficou preso por quase 3 décadas. Poderia ter desistido, mas continuou acreditando. E você também pode. Olha para tudo o que já superou. Situações que te esmagaram, mas você ainda está aqui, ferido, cansado, mas de pé. Isso é prova de que algo maior te sustenta. De que mesmo em silêncio, Deus não parou de trabalhar nos bastidores da sua vida. Então aqui vai algo poderoso. Toda vez que o desânimo chegar, diga, Senhor, eu confio que o que vem é maior do que o que perdi. Faça isso por 7 dias, apenas 7, e observe como sua mente muda, como seu espírito se levanta, como Deus te renova, como sua fé começa a se reerguer, porque o que transforma a nossa vida não é a ausência da dor, mas sim o que escolhemos fazer com ela. Você pode deixar que ela te destrua, ou pode transformá-la em combustível para voar mais alto. Seja como José, seja como a semente, seja como Mandela, não aceite que o capítulo atual defina a sua história inteira. O autor da sua vida não abandona livros inacabados, e se ele ainda está escrevendo, é porque o melhor ainda está por vir. Você já percebeu como a dor consegue nos fazer sentir pequenos, como ela invade os dias e as noites e transforma até o silêncio em algo pesado demais a pessoas que parecem bem por fora, mas estão gritando por dentro. E esse grito é tão silencioso que ninguém escuta, ninguém vê. Você já passou por isso, acordar, sem vontade de levantar, sorrir por educação, mas estar em pedaços por dentro, fingir que está tudo bem porque acha que ninguém vai entender. Ninguém vai saber o que dizer, então você guarda, engole o choro, se acostuma com a dor e começa a acreditar que ela faz parte de quem você é, mas ela não faz a dor, não é sua identidade, ela é apenas uma travessia. E Deus transforma travessias em testemunhos na Bíblia. Jó é o retrato vivo disso. Ele tinha tudo, família, saúde, bens, influência, e de repente perde tudo mesmo. Um homem íntegro, temente a Deus, passando por uma dor que não parecia fazer sentido. E o mais cruel é que ele não entende o porquê ele chora, se questiona, clama. E por um tempo, Deus parece silencioso. Já aconteceu com você orar
e não ouvir nada clamar, e o céu parecer distante, mas olha o que acontece. Jó não desiste mesmo sem entender, ele permanece, e no final Deus o restaura. Não apenas devolve tudo como dá em dobro, dá mais filhos, mais anos de vida, mais do que ele tinha antes. Mas o que Deus constrói dentro de Jó é ainda mais precioso do que aquilo que ele restitui depois. Talvez você esteja no meio desse processo agora. Talvez tenha perdido alguém que amava, ou um emprego, ou um casamento, ou até a vontade de viver. Talvez tenha sido traído, abandonado, esquecido. E no fundo, você acha que ninguém sente o que você sente, mas muita gente sente, só que ninguém tem coragem de dizer, porque vivemos num mundo que finge estar bem o tempo todo. Mas não precisa ser assim, você não precisa fingir, você pode sentir, pode chorar, pode se permitir ser fraco diante de Deus, porque Ele é forte por você. Sabe, a Lady Gaga hoje, ela é reconhecida no mundo inteiro, mas antes da fama, foi rejeitada por várias gravadoras, ouviu muitos, não sofreu com ansiedade, baixa autoestima, dormia no chão de apartamentos pequenos e quase desistiu várias vezes. Mas ela não desistiu porque havia algo dentro dela que nem ela mesma entendia, mas que a impelia a continuar hoje. Milhões se identificam com sua dor porque ela usou suas feridas como testemunho. E a sua história também pode fazer o mesmo, não para que você seja famoso, mas para que seja livre da culpa, da vergonha, do peso de fingir. Você tem ideia de quantas pessoas esperam ouvir o que você já viveu? Você já pensou que sua história pode salvar outras, que sua dor pode curar quem hoje vive o que você viveu ontem? Deus não desperdiça sofrimento, Ele transforma. E a pergunta que você precisa se fazer é: o que eu vou fazer com tudo isso que vivi? Porque você pode enterrar e deixar apodrecer, ou pode plantar e deixar florescer. E tem algo que eu quero te propor durante os próximos 15 dias. Toda vez que lembrar de algo que te feriu, escreva ao lado dessa memória o que você aprendeu com ela. Pode ser em uma folha, em um bloco de notas, onde quiser. E ao final dos 15 dias, leia tudo o que escreveu. Você vai se surpreender ao perceber que, mesmo sem notar, você cresceu, você amadureceu. Você aprendeu a ser mais forte, mais empático, mais humano, porque a dor não é o fim. A dor é o berço da transformação. Não existe dor que escape do olhar de Deus. Não existe lágrima que Ele não tenha contado. Ele conhece o que você passou e o que você está passando agora, e Ele vai usar isso não para te punir, mas para te levantar. E um dia você vai olhar para trás e entender: era necessário, doeu, mas me moldou, feriu, mas me fez florescer, o que hoje te esmaga. Amanhã será a razão pela qual você vai erguer a cabeça e dizer: valeu a pena não ter desistido. Não porque ficou fácil, mas porque você foi fiel, porque você acreditou, porque você confiou mesmo no escuro. Isso é o que transforma dores em testemunhos. Quantas vezes você já sentiu que ninguém se importa de verdade? Quantas vezes você já entrou em um lugar cheio de gente, mas por dentro parecia completamente sozinho, como se todo mundo estivesse ocupado demais para notar o que se passa dentro de você? É como se houvesse um muro invisível entre você e o mundo. Você fala, mas ninguém escuta de verdade. Você grita por dentro, mas ninguém responde. Já aconteceu de você estar cercado de pessoas e mesmo assim sentir que ninguém te enxerga. Isso não é frescura, isso é solidão. Uma solidão que não se resolve com companhia, mas com a presença de alguém que realmente veja você. Davi sabe exatamente o que é isso, quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um novo rei. Todos os filhos foram chamados, menos Davi. Ele ficou no campo cuidando das ovelhas, ignorado, esquecido, invisível. Você consegue imaginar como é ser esquecido pelo próprio pai num momento tão importante? E ainda assim, foi justamente no campo sozinho, longe dos olhos humanos, que Davi foi preparado por Deus. Ali sem plateia, ele aprendeu a ser valente,
a matar leões, a matar ursos, ali sem holofotes. Ele se tornou o homem, segundo o coração de Deus. Talvez hoje você esteja nesse lugar também. Um lugar onde ninguém te vê, onde ninguém valoriza seu esforço, onde você dá tudo de si. Mas parece que nada volta. Talvez você cuide de todos ao seu redor, mas ninguém te pergunta se você está bem. Talvez você esteja se doando até o limite, mas se sente completamente invisível. Mas escuta isso, os olhos de Deus estão sobre você. Mesmo quando ninguém mais vê mesmo, quando nem você se reconhece mais. Deus vê e não apenas vê, Ele está com você. Tyler Perry viveu isso também antes de se tornar um dos maiores produtores e roteiristas do mundo. Ele passou por abusos na infância, dormiu dentro de um carro por meses, escreveu peças de teatro que ninguém queria assistir. Era ignorado, humilhado, desacreditado, mas no silêncio da solidão ele continuou escrevendo, continuou sonhando, continuou acreditando, e quando ninguém mais acreditava nele, Deus acreditava. E foi nesse lugar de esquecimento que nasceu a história de superação que hoje inspira milhões de pessoas. A grande verdade é que muitos dos momentos em que você acha que está sendo deixado de lado são, na verdade, momentos em que Deus está te escondendo. Porque há um tempo de preparação, um tempo em que Ele te fortalece, te molda, te ensina a ouvir a voz dEle no silêncio. Deus não desperdiça nenhum instante de solidão, porque é nesse lugar onde você pensa que ninguém te entende, que Ele mais fala com você. Você já percebeu como às vezes é só quando tudo silencia que a gente começa a escutar o que importa? Quando as vozes cessam, quando as luzes se apagam, quando as mensagens param de chegar, é aí que a voz de Deus se destaca. É aí que você descobre quem realmente está com você. Por isso, eu quero te propor algo durante os próximos 30 dias antes de dormir. Separe 5 minutos para lembrar de momentos do seu dia em que você mesmo sozinho percebeu que não estava só. Pode ser uma paz inexplicável no meio do caos, uma palavra que te alcançou de forma sobrenatural, um gesto de bondade vindo de alguém que você nem conhece. Escreva isso, faça disso um hábito. Porque quanto mais você enxergar os rastros de Deus no seu cotidiano, mais você vai perceber que Ele nunca te abandonou. A Bíblia diz ainda que meu pai e minha mãe me abandonem. O Senhor me acolherá. Isso não é uma metáfora bonita. Isso é verdade. Isso é promessa. E talvez você que está assistindo agora esteja sentindo que ninguém se importa com você, mas eu preciso te dizer: você não foi esquecido, você não está sozinho. Deus te acolhe, Deus te vê, Deus te ama com um amor que não se cansa, que não se atrasa, que não desiste. Então, mesmo que hoje o seu campo esteja vazio, mesmo que ninguém te chame, mesmo que o mundo não te enxergue, saiba que Deus já enviou alguém para te buscar, e quando Ele te chama, é porque chegou o tempo de sair do anonimato para viver o propósito. Até lá, permaneça mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, porque o céu inteiro está olhando para você, e Deus está preparando algo que os seus olhos ainda não viram, mas o seu coração vai entender e vai valer a pena. Cada lágrima, cada noite em silêncio, cada dia que você achou que estava só, porque você nunca esteve. Nunca, quantas vezes você já deixou de tentar, por medo de fracassar. Quantas vezes já olhou para um sonho, um projeto, uma ideia que pulsava dentro do seu coração e decidiu não seguir em frente, porque sentia que não era capaz. E o pensamento vem como um sussurro cruel: e se eu tentar e falhar? Mas e se der certo? E se esse passo de fé for justamente o que falta para a sua vida mudar de direção? O problema é que na maioria das vezes a gente espera sentir coragem para agir. Mas a verdade é que a coragem só aparece quando a gente se movimenta. Pedro não esperou o mar se acalmar. Ele viu Jesus andando sobre as águas, pediu para ir até ele e, mesmo com o vento soprando forte, deu um passo fora do barco. Foi o único entre os discípulos a fazer isso. Sim, ele afundou.
mas também foi o único que teve a experiência de andar sobre as águas. Às vezes o medo vai continuar aí. Ele não desaparece, mas você pode escolher não deixá-lo te controlar. Quantas oportunidades você já perdeu por medo de não ser bom o bastante? Quantas vezes você já se comparou com os outros e pensou que não estava à altura, que não tinha talento suficiente, aparência suficiente, experiência suficiente? E esse ciclo é cruel, porque quanto mais você se compara, mais você se paralisa. E quanto mais se paralisa, mais os sonhos parecem distantes. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que talvez você precise ouvir hoje. Você não precisa ser perfeito para começar. Você só precisa estar disposto. Porque Deus não escolhe os mais capacitados. Ele capacita aqueles que estão dispostos a dizer sim. Moisés se achava incapaz. Dizia que não sabia falar bem, que ninguém o ouviria, mas Deus o escolheu mesmo assim. Gideão se via como o menor da sua casa, de uma tribo sem expressão. Mas foi com ele que Deus venceu um exército inteiro. Você consegue perceber o padrão? Deus sempre escolhe os improváveis, porque Ele quer que o mundo veja que não é pela força humana, mas pelo poder da fé. E quando falamos de fé, não estamos falando de algo mágico que tira todos os obstáculos. Fé não é ausência de dificuldades. Fé é caminhar mesmo com as dificuldades, mesmo com dúvidas, mesmo com cicatrizes. É acordar num dia difícil e ainda assim decidir tentar mais uma vez. É dizer: eu não sei como vai ser, mas eu confio. Isso é fé. Fé é continuar mesmo, tremendo mesmo, chorando mesmo, inseguro. Oprah Winfrey é um dos maiores exemplos disso. Quando começou na televisão, foi demitida e disseram que ela não servia para aquilo. Ela poderia ter acreditado, poderia ter aceitado aquela sentença como verdade, mas decidiu seguir, decidiu acreditar que havia algo maior dentro dela e, mesmo com medo, ela persistiu. Hoje, o mundo inteiro conhece sua voz, porque ela ousou dar um passo, mesmo sem garantias. E talvez seja isso que você precisa fazer agora: parar de esperar, sentir que está pronto. Porque, sinceramente, a gente nunca se sente totalmente pronto. Sempre vai haver um frio na barriga. Sempre vai ter uma voz dizendo que pode não dar certo. Mas é aí que entra a escolha. Você escolhe ouvir essa voz, ou escolhe ouvir a voz de Deus que diz: não temas, porque eu sou contigo. Pensa nas vezes em que você achou que não conseguiria e conseguiu, nas lutas que você venceu, nas portas que se abriram quando tudo parecia fechado. Isso não foi sorte, foi fé, foi persistência, foi graça. E essa mesma força ainda está aí dentro de você. Por isso, eu quero te propor um desafio por 21 dias. Toda vez que o medo tentar te parar, anote, escreva qual é o medo, depois ao lado. Escreva uma pequena ação que você pode fazer mesmo com medo. Pode ser mandar um currículo, gravar um vídeo, pedir ajuda, fazer aquela ligação, tomar aquela decisão. A cada dia, você vai ver que o medo perde força quando você escolhe agir. E ao final desses 21 dias, você vai olhar para trás e perceber que deu muitos passos, não porque deixou de sentir medo, mas porque aprendeu a andar com ele ao lado. Você foi criado para viver coisas grandes, e o que Deus tem para a sua vida vai muito além do que os seus olhos conseguem enxergar agora. Mas você só vai descobrir isso se decidir sair do barco. Não precisa saber nadar. Jesus está no meio da tempestade, esperando por você. Estenda sua mão, dê o primeiro passo. E mesmo que o vento sopre forte, lembre-se, é melhor afundar caminhando com fé do que passar a vida toda paralisado pelo medo. O chão pode até parecer invisível agora, mas quando você confiar e pisar, vai descobrir que Deus já preparou onde seus pés vão tocar. Talvez agora, nesse exato momento, você esteja com os olhos cheios d'água, sentindo um aperto no peito que você nem sabe explicar. Talvez sinta como se finalmente alguém tivesse colocado em palavras aquilo que você estava tentando esconder até de si mesmo.
Como se tudo o que você ouviu aqui fosse um espelho da sua alma, e é porque essa mensagem não veio por acaso. Essa mensagem veio para alcançar você, justamente você que estava pensando em desistir, justamente você que vem sorrindo por fora e sangrando por dentro. Você que tem vivido dias em que levantar da cama parece um ato de guerra. Você que se acostumou a dizer tá tudo bem, mas por dentro está implorando por socorro. Sabe por que você ainda está aqui? Porque Deus não desistiu de você. Porque mesmo que o mundo inteiro tenha virado as costas, mesmo que os amigos tenham sumido, mesmo que ninguém tenha percebido suas lágrimas, Deus viu, Ele estava lá naquela noite em que você chorou em silêncio. Ele estava lá quando você olhou para o espelho e não se reconheceu mais. Ele estava lá quando você orou baixinho, pedindo um sinal. E talvez essa mensagem seja esse sinal. Você não é o que te fizeram. Você não é os erros que cometeu. Você não é as perdas que sofreu. Você é alguém que carrega dentro de si uma história que ainda está sendo escrita pelas mãos do Criador. E essa história não termina na dor. Ela começa nela e floresce depois dela. Você já superou tanta coisa, já aguentou tanto, já lutou mesmo, quando ninguém sabia que você estava travando batalhas por dentro. E isso é prova de que há uma força dentro de você que nem você conhece totalmente. Essa força vem de Deus, vem de um amor que não te abandona mesmo quando você se sente quebrado, vem de um propósito que ainda está de pé, mesmo quando você sente que não está mais. Então, por favor, não desista, não hoje, não agora, não com tudo o que Deus ainda vai fazer através da sua vida. O mundo precisa da sua história, alguém precisa do seu testemunho. Alguém vai ser curado porque você teve coragem de continuar, porque você escolheu acreditar mais uma vez, porque mesmo com os olhos embaçados pela dor, você decidiu dar mais um passo. E se tudo o que você puder fazer hoje for chorar, chore, mas não largue a mão de Deus. Porque Ele nunca largou a sua, mesmo quando você achou que estava sozinho e ninguém te via. Mesmo quando tudo parecia perdido, Ele permaneceu fiel, te segurando em silêncio, sustentando você com amor invisível. Você ainda vai sorrir sem fingir, vai viver momentos verdadeiros de alegria, vai se olhar no espelho e ver alguém que venceu batalhas internas e externas, que atravessou noites escuras e não desistiu. Ainda vai olhar para trás e compreender que cada lágrima, cada silêncio, cada passo difícil, cada não, cada perda, tudo isso estava costurando um plano maior que você não via, mas que Deus já conhecia. E você vai viver o tempo da colheita, o tempo em que aquilo que foi semeado em lágrimas será colhido com sorrisos, o tempo das promessas se cumprindo, da graça se revelando, da mão dele te exaltando. Porque você não desistiu no tempo da dor, não largou a fé no meio da tempestade, permaneceu de pé mesmo quando tudo dizia para parar, confiou quando o mundo mandava duvidar. Agora respira fundo, sente esse abraço invisível, essa paz que invade o peito sem explicação, esse consolo que vem do alto, esse toque que só o coração reconhece. É Deus. É Ele te abraçando agora, te cercando com o amor dele, te lembrando que não importa o que os outros digam, Ele te ama com amor eterno e nunca deixou de cuidar de você. Ele te ama. Ele te escolheu antes mesmo do seu nascimento, te separou com um propósito, te chamou pelo nome e escreveu uma história linda para você viver com Ele. E Ele está dizendo bem baixinho ao seu coração, no meio desse silêncio que você sente agora, no meio dessa inquietação que ninguém vê: filho, filha, eu estou aqui. Sempre estive, em cada dor, em cada sorriso, em cada espera, em cada queda e em cada recomeço. Nunca vou sair. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai, e eu nunca deixarei você.